A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito de Trânsito, tem a honra de recebê-los para a Semana Nacional de Trânsito 2021, com o tema Os Desafios do CETRAN São Paulo pós-pandemia, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Rosan Gesiel Coimbra, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muito boa noite a todos e a todas. É com grande prazer que eu inicio esta Semana Nacional de Trânsito, com a presença do nosso convidado, Dr. Frederico Perotti Arantes, digníssimo presidente do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo. Antes, porém, quero agradecer ao presidente Caio Augusto, ao vice-presidente do AB, Dr. Ricardo Toledo, e à Comissão de Cultura e Eventos, e em especial à Comissão de Ação Social e Cidadania. Não poderia deixar também de agradecer a doutora Flávia, nossa vice-presidenta, que é uma pessoa bastante ativa e nos tem colaborado em muito, pois sem ela, sem a ajuda da doutora Maria Cecília Malícia, nossa secretária, que também é nosso braço direito e esquerdo. Aqui estão os nossos braços, direito e esquerdo. E é com um grande prazer, doutor Frederico, que nós formamos um time no trabalho de uma coisa que nós gostamos muito, que é o direito do trânsito. Então, eu inicio este evento passando a palavra ao doutor Frederico para iniciar sua exposição. Sinta-se à vontade, doutor Frederico. A palavra é sua. Boa noite, doutor Rosan, doutora Flávia, doutora Cecília, a todos que nos acompanham no início dessa Semana Nacional de Trânsito. O CETRAN de São Paulo, pela manhã, já promoveu um importante encontro, ouvindo os 3 níveis de governo, estadual, municipal e o federal. Doutor Frederico, que é o secretário nacional de trânsito, esteve conosco, manifestando toda a situação atual envolvendo a secretaria, o plano nacional de redução de óbitos, o Penatrans, todo o planejamento para que agora, como secretaria, o trânsito possa, de fato, ter um pouco mais de atenção do governo federal neste tema que, para nós que militamos, é muito importante essa atenção, tendo em vista que o assunto ele percorre todas as áreas aí de um estado, de um país organizado, né? O trânsito ele reflete muito o que é a sociedade em que se vive, e esse cenário de pandemia acabou nos revelando, inclusive, a forma como nós, sociedade, estamos, de alguma forma, anestesiados com os efeitos do trânsito que vem ocorrendo aqui em nosso país. Os sinistros de 10 anos para cá, embora tenham reduzido, e acho que uma parcela significativa, no estado de São Paulo, por exemplo, é mais de 30%, mas o fato é que nós estamos muito longe de não ter acidentes, né? Não ter o sinistro de trânsito, não ter óbitos. São 30 mil vidas ceifadas com o trânsito em nosso país. Então, sim, iniciando o nosso bate-papo, até como uma forma de prestação de serviço público, do serviço público que é realizado pelo CETRAN, e isso eu venho falado especialmente com a OAB,
com a ASP, com o Ministério Público, da garantia dos direitos do cidadão, mas também tenho demonstrado alguns excessos, viu, doutor Rosana, doutora Flávia, doutora Cecília. Não raras as vezes nós nos deparamos aqui com recursos assim, que fogem até da nossa percepção, porque começa com um nome, no meio tem outro nome, no final está falando de outra autuação, enfim. Mas vamos deixar o chororô aí, vamos dizer assim, e eu pretendo mostrar para vocês o que foi feito aí no cenário pós-pandemia. O Conselho conseguiu se manter atuante, embora a gente tenha tido um decréscimo aí na quantidade de julgamentos, mas o fato é que nós nos aproximamos da sociedade, os julgamentos são públicos, são transmitidos ao vivo. Confesso a vocês que, à medida que o tempo vai passando, a gente vem procurando melhorar esse julgamento, né? Dando mais elementos, procurando debater um pouco mais. E todos têm que ter em mente que não são os julgadores são de diferentes segmentos. Nós temos psicólogos, médicos, representantes do sindicato, de notório saber, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária, da Polícia do CEPETRAN, do DETRAN, do DR, dos órgãos municipais, e aqui Capital, Campinas, Guarulhos, Santos, Valinhos. E é preciso reconhecer que não são todas as pessoas que têm a facilidade aí, vamos dizer assim, para estar relatando os processos, né? O próprio DR também temos representantes, e a OAB também é representada no nosso conselho, inclusive muito estimulada aí pela Comissão de Trânsito, que sempre perseguiu a garantia dos direitos do cidadão e o respeito às prerrogativas do advogado. Eu falo isso muito, assim, convencido do que eu estou dizendo a vocês, muito certo, especialmente pelo fato de que eu também sou advogado, embora licenciado, sou advogado, sei das dificuldades e sei das garantias invioláveis que a advocacia tem. Também sei que o advogado tem o dever de pautar aí a sua atividade com lealdade e boa-fé. Mas eu vou iniciar aqui a apresentação. Peço licença aí, doutor, para compartilhar a minha tela. Ela está indo já. Vamos lá. Todos vendo aí, doutor? Vamos lá. Então, a proposta inicial aí, ao qual eu fui convidado pela doutora Flávia, gentilmente convidado pela doutora Flávia, doutora Rosana, doutora Cecília, falar um pouco do CETRAN nesse cenário da pandemia, né? Nós temos, a partir de março do ano passado, alguns marcos que foram importantíssimos quanto ao desenvolvimento das atividades do Conselho. Então, nós temos o decreto estadual que decretou a quarentena em função da pandemia causada pela Covid. A partir disso, nós nos vimos obrigados a suspender as reuniões presenciais, tudo da forma mais lisa possível, com garantida lisura, publicando esses atos em diário oficial. A partir do ato convocatório do CETRAN número 4, nós suspendemos a reunião, e a partir do ato convocatório número 5, de 7 de abril, nós passamos a realizar aí a sessão de julgamentos. Essa primeira sessão de julgamentos ainda era no formato experimental, então nós publicamos e disponibilizamos a plataforma, o link da plataforma da reunião ao cidadão que tivesse interesse.
Mas nessa primeira nós não tivemos a transmissão ao vivo. E 3 pessoas acabaram participando. Nós fizemos aí até uma troca de experiências, foi muito saudável, muito saudável. E aí, a partir da sessão de número 7, também pautado em função de alguns e-mails e até de manifestação da própria OAB, de exteriorizar, de transmitir esse recurso, né? Se imaginava que o recurso nós faríamos, vamos dizer assim, fecharíamos os olhos aí para esta solicitação, e a partir do dia 28 nós passamos a transmitir os julgamentos ao vivo. Alteramos o nosso regimento interno, e que passou a prever, inclusive, a modalidade de julgamento virtual. Nessa oportunidade, nós tivemos a participação do diretor substituto do Denatran, à época, né? O Luiz Pazetti, que também foi conselheiro aqui no CETRAN, mas fez questão de participar da nossa reunião. Essa modalidade inovadora, acredito que ainda hoje o Conselho Estadual de São Paulo é o único que transmite ao vivo as suas sessões, e que essa modalidade, inclusive, despertou aí a curiosidade do cidadão e dos advogados, dos despachantes, que passaram, de alguma forma, nos questionar o formato que era feito. Nós esclarecemos, inclusive a OAB, a própria ASP, fizemos uma boa reunião com a doutora Viviane, da ASP. Esclarecemos que, embora o julgamento seja em bloco, a narrativa seja em bloco, o julgamento é individualizado. Os conselheiros do CETRAN recebem, em média, 50 processos por semana, os julgam, e aí, por um critério da administração interna, critério nosso, da secretaria, nós fazemos a relatoria de acordo um bloco de narrativa, tal como é no judiciário, né? O Tribunal de Justiça utiliza também esse expediente, o próprio Supremo, o STJ, com a fixação de temas, tudo no intuito de facilitar, no sentido de o formato ao conselheiro. O volume de julgamentos, vocês verão adiante, é muito grande, mas sempre garantindo a lisura desses julgamentos e o direito ao cidadão. A prova disso, eu tenho conversado bastante com os representantes, inclusive da OAB. O CETRAN tem, nos últimos 7 anos, pouco mais de 300 mandados de segurança. E nós julgamos aí, com certeza, mais de meio milhão, mais de 500 mil processos. Então, é um número expressivo. Eu tenho orgulho porque eu sei o trabalho que é executado e tenho pedido a atenção dos conselheiros para o julgamento justo. Vou dando prosseguimento aqui. Bom, a partir da pandemia, o que nós fizemos foi um acompanhamento cada vez mais de perto dos nossos processos. Então, nós passamos a medir diariamente, semanalmente, o número de recursos que eram tramitados, como eram feita a distribuição, onde estava sendo cadastrado, tudo isso para garantir que nós, internamente, mesmo trabalhando de forma remota, nos apropriássemos das informações que estavam chegando. Por certo, a quantidade de recursos acabou diminuindo, especialmente porque nós temos muitos recursos de multas que tramitam ainda no formato físico. Então, nós passamos aí
acompanhar isso semanalmente para ter um controle de fato. Aí trazendo um pouco para a questão legal, nós atentos aí, é bom lembrar que durante a pandemia nós ainda tivemos o PL 3267, que acabou sendo convertido em lei, quer dizer, a gente tinha um cenário pandêmico, tendo que dar o suporte aos órgãos de trânsito municipais e ao próprio DETRAN e o DR, em função da suspensão, da interrupção desses prazos, muitas dúvidas do cidadão, das próprias autoridades municipais também. Então, que nós fomos nos amparando na legislação e procurando estreitar cada vez mais o relacionamento com o DENATRAN, hoje Senatran, garantindo que o rumo que nós estávamos trilhando em relação aos nossos andamentos processuais estavam alinhados à própria orientação do CONTRAN, né? Essa orientação da adequação dos processos administrativos é um bom exemplo. Outro ponto ao qual nós tivemos grande atuação aqui no DETRAN, para que se fizesse impor essa declaração de ofício, mesmo anular os processos que foram alcançados pela 14.071, e eu fico satisfeito quando eu ouço aqui em alguns grupos de trânsito, olha, o DETRAN reconheceu a nulidade do processo, anulou esse processo em função da pontuação do novo regramento, quer dizer, para nós é o trabalho sendo executado, entregar para o cidadão que de fato ele merece a prestação do serviço público de excelência. E aí eu destaco 2 pareceres do CETRAN, que diz respeito à renúncia e o cumprimento pelo portal. Isso tinha um grande volume nas unidades do DETRAN, e aí nós nos debruçamos a essa situação e tivemos a oportunidade de aprovar junto ao pleno do CETRAN, tanto esse parecer sobre o cumprimento da penalidade, da renúncia e pelo portal, quanto o de realização de prova eletrônica e utilização dos terceirizados. Isso, de alguma forma, contribui para que o serviço realizado no órgão de trânsito, no órgão executivo de trânsito do Estado, seja atingido. Obviamente que, falando do DETRAN, ele teve uma redução significativa dos serviços, haja vista que as unidades foram fechadas, né, em função da pandemia, e isso causou aí bastante confusão, aí, vem causando ao cidadão, em função desses prazos, da suspensão da emissão das notificações. Quer dizer, nós temos aí um longo caminho para percorrer. Bom, esse é um gráfico que eu queria apresentar para vocês, que é da quantidade de julgamentos de multas do CETRAN de São Paulo. Esse é um gráfico de multas. Nós temos aí o ano de 2020, tem uma redução significativa em função muito das reuniões virtuais. De alguma forma, a gente perde muito sem esse contato. Inclusive, na própria Semana Nacional do Trânsito, o ano passado eu estive na UAB, né, a possibilidade de nós conversarmos com alguns advogados, estreitar ainda mais esse relacionamento, que produz bons frutos, à medida que todos que estão de um lado ou de outro sabem, né, medir aí o que se está se pretendendo e o que é possível. Esses são os recursos de suspensão e de cassação. Tem um leve aumento aí, muito em função
da digitalização do serviço. A maioria dos processos aqui estão digitalizados, os conselheiros conseguem julgar pelo SIM de forma remota. Então, é um desejo nosso de que esses processos sejam totalmente digitalizados, tal qual é no judiciário hoje. Nós vamos ver aqui que nós estamos nos inspirando um pouco no judiciário para algumas medidas. Não sei se eu estou indo muito rápido, se estou indo muito devagar. Vocês me avisam aí, doutor Rosana. Vamos lá. Esse aqui, confesso a vocês que eu fui tentar fazer o gráfico e acabei não conseguindo. Não tenho vergonha de dizer isso para vocês. Nos primeiros 6 meses deste ano, nós julgamos 47 mil recursos, dos quais 31 mil são de multas, 31.572, 14 mil de suspensão de direito de dirigir, 1.420 de cassação do documento de habilitação. Eu faço uma ressalva aqui, que é bem importante. Muitos processos, nós temos aí um aumento no número de cancelamento de penalidade e no número de processos que foram convertidos em diligência. Especialmente porque nós estamos olhando o julgamento agora, neste momento, nos termos da legislação atual. Então, parte desses julgamentos acabam sofrendo aí uma alteração em função da lei, né? Depois eu posso disponibilizar para vocês, doutor Rosana, se alguém tiver interesse aí de olhar esses dados. Os dados são abertos, o que nós temos aqui a gente disponibiliza sem problema. Bom, esse aqui é uma... Na verdade, eu estratifiquei aquele primeiro slide, mas ele fica mais fácil de compreensão. Em multa, nós tivemos aí manutenção da penalidade 15.162, 14.773 que não foram conhecidos, seja pela intempestividade ou por ausência de pressuposto de requisito de admissibilidade recursal. E nós temos 1.677 recursos que tiveram a penalidade cancelada. Nos recursos de suspensão, nós tivemos o cancelamento de 1.334. Notem que é próximo a 10%. Hoje, nós temos um índice que não atinge 5%, mas atualmente, nesses primeiros 6 meses, nós tivemos uma quantidade maior, muito em função do que eu acabei mencionando a vocês, que diz respeito à adequação do julgamento à norma vigente. Recursos de cassação, nós tivemos também bastante, acredito que uma quantidade aí, não tivemos muitos recursos cancelados, não. Faltou aqui recursos convertidos em diligência, que é a diferença. Bom, em relação aos julgamentos, que eu posso enaltecer aqui, essa questão de ser transmitido ao vivo. Para quem... Acho que voltou a gravar. Para quem tem experiência em vídeo, parece muito fácil, mas para alguns, confesso que para mim também, às vezes, expor aí, participar das reuniões, tem sempre alguém assistindo, quer dizer, a gente tem uma tendência aí de se retrair um pouco e alguns dos conselheiros acabam tendo essa dificuldade. Enfim, mas a transmissão dos julgamentos, ela acaba se traduzindo na transparência desses julgamentos, economia, respeito ao dinheiro público, mais segurança, à medida que os julgamentos são todos assinados aqui com ECPF mesmo, de forma remota. Nós temos um bloco de notícias rápidas. Ainda mantemos aqui no CETRAN os grupos de trabalho para atuar junto a 14.071, em especial registro positivo, cadastro positivo do condutor. Nós somos alçados aí com a medida provisória, com a
medida provisória 1.500, que inclusive vai ser votada amanhã, que tratava da suspensão do direito de dirigir pelos órgãos municipais, ou pelos órgãos autuadores, melhor dizendo. Isso vinha tirando o sono aí dos representantes dos órgãos, muito em função da ausência de um sistema que pudesse contemplar todos. Mas a medida provisória deve ser votada amanhã, e aí esse prazo é estendido até o final de 2023, que é um prazo, vamos dizer assim, mais que suficiente para essa readequação. Em relação ao CETRAN, aos julgamentos, o nosso site vem passando por uma reestruturação. É nossa ideia que os pareceres sejam encaminhados ao condutor ou advogado, uma espécie de controle igual um push, igual tem no próprio judiciário paulista, acho que no judiciário no país todo é assim. Nós estamos capacitando os membros das JARIs e os servidores. Começamos aí uma rodada com os superintendentes para conversar um pouco sobre o CETRAN. Tem muito desconhecimento das atribuições e competências. O CETRAN, embora seja conhecido aí pelo julgamento de recursos, o fato é que o artigo 14 do CTB elenca uma quantidade enorme de competências. E aí, vou falar um pouco adiante, nós estamos nos dedicando com muita força à integração ao Sistema Nacional de Trânsito, porque entendemos que um município integrado ao sistema, a partir dessa integração, a gente consegue auxiliar o município pela educação. Então, vou mostrar adiante isso. Esse é o estímulo que eu havia dito. Nós temos em mente a criação de um fórum estadual. Confesso a vocês que, embora seja uma ideia do ano passado, inclusive dessa mesma época, nós não conseguimos colocar em prática, porque são atribuições que, às vezes, os municípios não podem comparecer, e aí, se nós imaginarmos que tem uma reunião para cada fórum aí por semana, os órgãos de trânsito e os representantes também acabam ficando um pouco corrido com essa circunstância. Tornar o CETRAN 100% digital, através dessa reestruturação, disponibilizando toda a estrutura, inclusive com um protocolo digital, né, dos recursos de trânsito. A gente faria, esses recursos seriam tramitados entre os órgãos, dando mais comodidade ao cidadão e ao próprio advogado. Bom, esse é um retrato da integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Nos últimos 5 anos, nós conseguimos integrar 28 municípios. É muito difícil essa integração, porque era muito mais difícil, porque nos moldes da lei anterior, o município tinha que constituir um órgão de trânsito, com JARI, com a parte de engenharia, com a parte de educação, estatística. E a partir da inovação trazida pela Resolução 811, que acompanha o artigo 24 e 25 do CTB, imposto pela 14.071, nós temos a oportunidade de que essa integração seja feita agora pelo chefe do executivo, quer dizer, pelo prefeito, diretamente ao CETRAN, anexando aí uma cópia de um convênio existente entre os órgãos. Antigamente, você tinha que estar integrado ao sistema para poder formalizar um convênio. Agora, isso não vai ser mais obrigatório. Nós acreditamos que isto abrirá as portas. Para vocês terem uma ideia, a semana passada nós fizemos 2 ciclos aí de reuniões com municípios, conseguimos
caminhamos aí a 35 municípios. Dos 35, 10 já retornaram ao ofício de integração. Quer dizer, em uma semana aí de esforço, a gente passa a ter quase 30% do que foi feito nos últimos 5 anos. Eu percorri aí o interior de São Paulo nos últimos anos, tentando persuadir, demonstrar aos prefeitos e prefeitas a necessidade da organização do trânsito. E eu ouvi de alguns prefeitos que eu não quero nenhum eleitor meu batendo a porta. Aqui tem 2.000 habitantes, não tem problema. Ninguém usa cinto de segurança. Aqui não tem perigo em conversar com o telefone celular ao volante. Quer dizer, são realidades distintas de um país continental como é o Brasil, que acabam revelando as prioridades. Então, para alguns municípios, a prioridade maior é que ele tenha uma ambulância com combustível para que ele possa levar o enfermo ou a vítima do sinistro de trânsito para a cidade vizinha, onde tem uma Santa Casa. E é difícil persuadi-los. Então, nós conversamos internamente e estamos propondo a esses municípios educação de trânsito. Esse acompanhamento através da educação será feito mensalmente pelos conselheiros do CETRAN, junto aos municípios, e a expectativa é que a gente consiga reverter parte desse triste cenário de trânsito. Dando prosseguimento aqui, é curioso, acho que os números são muito curiosos, né? Eu sou uma pessoa que... O estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes. Embora o estado de São Paulo tenha 645 e dos 645, 315 estejam integrados, isso representa 94% da população. O que demonstra que a maioria desses municípios integrados estão nos grandes centros e estão integrados por uma maior necessidade de organização no trânsito. Então, nós corremos atrás desses dados. Temos aí um número de decreto que autorizava a realização desse convênio entre municípios, Secretaria de Segurança e, à época, Gestão Pública. E aí esse é um retrato do estado de São Paulo. Em amarelo são os municípios que têm o órgão de trânsito, que está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. E em azul, no noroeste, especialmente no interior noroeste paulista, nós temos os municípios que não estão integrados. Outro fato curioso é que dos 330 municípios não integrados no estado de São Paulo, apenas 30 têm população superior a 15 mil habitantes. Os demais têm, em média, 12 mil habitantes. Temos municípios de 1.000, de 800, de 1.000, muitos municípios de 6, 7 mil habitantes. Então, acabam demonstrando aí que a necessidade de integração estava muito alinhada a essa questão da organização do trânsito. Esse é um comparativo que nós fizemos sobre a taxa analisando todos os dados do Infociga, do governo do estado de São Paulo, do programa Respeito à Vida, que demonstram a taxa de óbitos por 100 mil habitantes. Então, nós temos um município que é integrado ao sistema, que possui um convênio ativo de fiscalização com a Polícia Militar e com o DETRAN, nós temos uma taxa inferior a 10. E aí, no município que não tem nenhuma atuação no trânsito, nós temos esse dado aí 2,5 vezes maior. O que nos chama a atenção para o fato de que, quando não se está sendo vigiado, fiscalizado, a coisa corre solta, né? Então, é importante que a gente auxilie, o CETRAN auxilie na elaboração de uma política pública capaz de absorver aí essa demanda e ter um melhor dado, um melhor resultado junto
a taxa de óbitos. Obviamente que o ideal é que fosse zero, mas nós estamos progredindo, isso que é o importante. Progredindo com a redução, né? Parece até um antagonismo. Bom, essa é a modalidade que eu comentei com vocês. Vou falar um pouco mais rápido aí, essa possibilidade de integração direta pelo prefeito municipal, utilizando a estrutura do DETRAN, nas JARIs, fiscalização pela Polícia Militar, a intervenção através de pontos críticos, melhorando aí a condição do viário. Já partindo aí quase para o final, nossa expectativa é que com essa integração ao Sistema Nacional de Trânsito, na modalidade que está sendo proposto, quer dizer, do DETRAN parar esses municípios menores, só um momento. Seja possível que esses municípios passem a ter acesso aí ao programa Respeito à Vida, ao sistema integrado de multas, processamento 100% digital, indicação de condutor, a utilização das JARIs, eu havia falado, e um atendimento ao cidadão cada vez mais próximo, seja utilizando a estrutura do Poupa Tempo, ou do próprio DETRAN. O DETRAN está no estado inteiro, nos lugares onde não é uma CIRETRAN, é uma seção de trânsito, então o DETRAN está no estado, e melhorar essa quantidade de exames e de serviços do DETRAN, especialmente no que diz respeito ao processo de formação. Acompanhar um pouco mais isso. Como eu havia dito, o caminho que o CETRAN elegeu, de acordo aí com o DETRAN, de que o pilar da educação fosse mais explorado junto aos municípios, especialmente aos menores, uma vez que em todo município tem uma escola. Então, nós vamos utilizar aí as estruturas dos convênios mantidos, são vários convênios, entre parcerias aí privadas, que garantirão que a educação seja difundida junto às escolas, que a gente possa estimular a escola pública de trânsito cada vez mais. Doutor Rosana, doutora Flávia e doutora Cecília, essa é a minha pequena contribuição, espero não ter ficado muito aquém aí da expectativa. Acho importantíssimo essa prestação de contas. O CETRAN tem a melhorar, tem procurado ouvir e melhorar. Então, é um canal aberto, a interlocução, vocês são testemunha disso. Durante a pandemia mesmo, o CETRAN não poupou empenho e nem esforço a melhorar as condições de trabalho do cidadão, do advogado, do próprio órgão de trânsito, seja do DR, seja da prefeitura, dos municípios, do próprio DETRAN e ao CETRAN. Então, eu fico à disposição de vocês. Recebo as críticas como uma forma de melhoramento e estou à disposição, doutor. Muito bem, doutor Frederico, agradecemos pela sua objetividade, pelas informações trazidas, que são de grande utilidade, e fiquei bem motivado com essa informação de que o CETRAN poderá divulgar a pauta de julgamento, que realmente é um anseio que o senhor reverberou dentro do CETRAN, que acho que em umas conversas particulares, né, no seu gabinete, acho que nós chegamos a conversar sobre essa possibilidade. Então, não foi uma nem duas, foram algumas vezes que nós tivemos no seu gabinete, o senhor muito gentilmente nos atendeu, nos acolheu, e já participou de outros eventos da própria OAB. Nós fomos convidados a participar da Semana Nacional do Trânsito, ano passado ou retrasado, não me lembro bem, porque a pandemia já faz a gente perder um pouquinho
a percepção do calendário, né? Agora, um dado que eu compartilho consigo é que no Rio Grande do Sul, onde a municipalização caminha a passos largos, se não me engano, algo em torno de 90% dos municípios são integrados ao sistema, disse-me a presidenta da Comissão de Trânsito, doutora Andréa Scheffer, que lá o Tribunal de Contas do Estado começou a pressionar junto com o Ministério Público para que os municípios realmente integrassem o sistema, que seria uma obrigação do município. Então, eu queria ouvir algumas considerações a respeito desses dois itens que passei. Doutor, assim, o modelo do Rio Grande do Sul, de fato, é exitoso. Parece que eles têm 5% que não estão integrados. Mas eu não acredito muito em uma política de faca no pescoço. Eu acho que tem que ser uma política de convencimento. E vou falar sem medo de errar. E aí, muitos aqui podem corroborar esse entendimento. Se não houver o convencimento do chefe do executivo, se não tiver a vontade do prefeito, se as entidades de classe, se a OAB atuante, Ministério Público não forem propositivos e estabelecer uma comunicação aberta para convencimento, a chance disso ser protocolar é muito grande. Então, eu tenho em mente que o caminho é esse que nós estamos tomando e outros estados também trilham. Eu vou dar um exemplo para o senhor. A Resolução 560, que trazia os termos da integração ao Sistema Nacional de Trânsito e foi revista pelo 811, em 2018, foi tema de um grupo de trabalho no Denatran. Nesse grupo de trabalho, que destinava a integração dos municípios ao sistema, o Denatran não convidou os municípios para participar. Quer dizer, eu estou tratando dos municípios, não chamo os municípios para ouvi-los, especialmente para saber o que é difícil. Qual o ponto que vem dificultando essa integração? Eu não acredito que ninguém, se tiver um esclarecimento sobre o tema, o faz sem uma motivação, seja ela pelo custo político, que é o que nós chamamos aí em função dessa questão eleitoral que alguns prefeitos insistem, e aí é fácil contrapô-los, mais fácil cuidar da segurança do que cuidar do evento pós-morte. Então, assim, minha opinião é que isso seja feito no convencimento. Para mim, a grande dificuldade é que boa parte dos municípios brasileiros, mais de 3 mil para ser exato, 3.500 e algum número, são 42% desses, do total dos 5 mil, não os 3.500, mas 42% não tem condições de se manterem, a não ser com repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Sem esse FPM, os municípios, 42% desses municípios não conseguem pagar nem as próprias contas. Então, isso revela que, de alguma forma, o que nós precisamos é dar condições para os municípios. E essa é a nossa proposta, que o Estado, através do órgão executivo, que é o DETRAN, possa bancar essa integração, auxiliando esses municípios, e o CETRAN fará, às vezes, da educação de trânsito nesses municípios. E aí, doutor Rosana, me ocorreu agora que a OAB pode nos ajudar muito. A OAB, também presente no Estado, também pode nos auxiliar aí com conselhos municipais de trânsito, engajando, participando desse projeto de educação, e nós podemos... isso me ocorreu agora. Por isso que é importante a gente estar sempre conversando, né? A gente vai sendo iluminado aí pela troca de informações. Nós podemos trabalhar, inclusive, num convênio com a própria OAB para estimular o trânsito, a educação do trânsito,
Acho que isso é importante, esta é uma verdadeira prestação de serviço à sociedade. Acho que dá tempo ainda esse ano da gente Opa, esboçar aí opa, um convênio, aí, uma colaboração. e eu vou falar para você, hein? Parece que já É. faz 2 dias que eu estou aqui no Detran. Eu queria agradecer a presença do Magnelso, presidente do Sindicato das Autoescolas, nosso companheiro de muitas caminhadas, né? Ele Magnel que esteve conosco, o Magnel também é membro do conselho, esteve conosco hoje pela manhã. Amanhã provavelmente está indo a Brasília na reunião da FENEALTO. Também irei até Brasília. Acho importante que os diversos atores no trânsito estejam na mesma sintonia. Falei hoje de manhã, eu vou repetir. Não dá para eleger um culpado, não tem um vilão no trânsito. Se todos nós não tivermos uma clareza do nosso papel, não vai dar certo. Então, tem que ter a responsabilidade do cidadão, tem que ter a responsabilidade do próprio advogado, doutor Rosário. Falo isso de coração. Há uma questão de lealdade, de boa-fé, que tem que ser preservada. A advocacia é muito, muito linda para que ela seja, às vezes, exposta de uma forma vulgar por alguns dos advogados. Isso também ocorre em outras profissões, mas o direito é tão bonito que, quando isso acontece, a gente acaba ficando um pouco decepcionado. Mas aí conversamos com os bons profissionais e animamos de novo. a respeito disso, me permita um comentário aqui. Fomos inundados por oportunistas, né, com uma promessa de que você compra um livrinho com os modelinhos lá, você pode sair advogando sem a mínima capacidade. E aí, no desespero, muitos que nem sequer são advogados, que a gente vê fazendo até dancinha em TikTok, sabe? Isso daí realmente vem contra a ideia do que é ser advogado na área do trânsito, né? Ser advogado na área do trânsito realmente é promover o conhecimento, fazer grupo de estudo. É um justo debate, né? Um justo debate, né? Eu acho que isso que vai enobrecer, né? O que nos dá uma angústia é saber que nós advogamos enquanto tem empresas de poste, empresas de muro, que infelizmente se aproveitam de jovens advogados que precisam de uma oportunidade e exploram esses muitas vezes iniciantes, mas nem todos são iniciantes. Então, assim, é importante que se faça essa distinção. Nós já fomos à Corregedoria do Tribunal de Justiça para falar da avalanche de processos, que não é essa a nossa intenção maior, judicializar, porque se nós encontramos no Detran e nos órgãos julgadores condições para fazer uma boa advocacia, com maestria, então nós aplaudimos e queremos isso. Nós lutamos por boas condições de trabalho e louvamos a iniciativa de pessoas como o senhor, que está com as portas abertas, que nos chama para um diálogo, que até propusemos ir fazer um trabalho perante o judiciário para que se integrem mais as questões, por exemplo, o juizado especial Sejusc, ele convidou o Detran para ver causas que não precisa ajuizar a demanda, mas com vista até na própria decisão do CETRAN, como a pessoa não usou a oportunidade adequadamente, mas vamos dizer o seguinte, bom, então vamos fazer uma ação no Sejusc, uma reclamação no Sejusc. Opa, isso daqui aplica-se
a deliberação do CETRAN, dos julgados lá do CETRAN. Tem condição de fazer nessas e nesses casos? Tem. Então, para que ajuizamos a ação? É perda de tempo, é esforço, é um trabalho envolvendo o judiciário que é caríssimo, sabe? Gasta energia numa situação que... Gasta. Então, eu acho que isso é racionalizar e enobrecer o trabalho daqueles que realmente se empenham em entregar esse tipo de trabalho para aqueles que, para o cidadão. Esse negócio de resolvo, 100% garantido, sabe, a gente tem esse tipo Não de tem conversa. fórmula mágica. Então, Não não existe tem. fórmula mágica. Só o estudo. Então, eu acompanho o julgamento do CETRAN às terças-feiras, às 9 da manhã. Eu divulgo esse tipo de trabalho e eu agradeço. Eu acho que o senhor faz por onde merecer ser convidado, participar, e estamos de braços dados nessa caminhada, viu, doutor Frederico? Eu falo isso não eu falo em todo e qualquer lugar, eu tenho dito isso e procuro praticar. Doutora Flávia, a senhora tem que nos brindar, inclusive, com a sua participação nesse debate do doutor Maria Cecília. Vamos, ficar à vontade. Eu agradeço imensamente o doutor Frederico, porque ele sempre abriu as portas para a advocacia. A gente sempre pôde contar com ele, com o CETRAN, para todos os nossos pleitos, né, doutor? Então, assim, é muito importante, doutor, ter você aqui e ter você como amigo, apesar de tudo, de todos os nãos que a gente ouve, a gente não deixa de ser amigo, porque a gente não leva para o pessoal. Faz parte do processo. Mas, sim, um ponto também é de se louvar, né? Sempre esses pedidos são cercados aí de muito respeito e de legalidade, né? Alguns pontos de vista que, às vezes, eu tenho um ponto de vista, mas a decisão prevalece, a decisão que prevalece é a decisão do colegiado. Eu disse antes, o conselho é formado aí no princípio tripartite, quer dizer, ele tem toda essa multiplicidade de participantes. É isso que engrandece o conselho, ponto de vista distinto, não é um julgamento judicial, vamos dizer assim, desprovido do conhecimento judicial. É importante que se diga que a gente vai até onde a lei permite. Às vezes a interpretação não pode ser tão extensiva, não pode se utilizar aí, tal como o judiciário, de uma analogia, de uma forma mais extensiva, mas a gente tem procurado ser justo, bastante justo. É que, por vezes, a advocacia é isso. Nós temos que procurar, o advogado está sempre procurando o reconhecimento do direito para melhor atender aí o seu cliente. O que é louvável, que a gente vê no CETRAN, é a liberdade de você defender seu ponto de vista, que antigamente a gente não tinha isso. Então, a gente percebe que hoje se debate, meu ponto de vista é esse, meu entendimento é esse, mas o meu colega é outro e não tem uma unanimidade. Então, isso é muito importante para a gente. E assim, doutora Flávia, não foi uma vez, nem duas, em que vocês já estiveram conversando sobre algo que nós julgamos que era muito melhor. Sim. E vamos procurar corrigir o curso. O direito tem essa faceta, né, de demonstrar a aplicação da norma, e a gente o conselho o conselho, eu sempre falo que o conselho não é refratário dessas situações. O conselho é, de fato, refratário do mau uso do direito. O direito de defesa, vamos chamar assim, é um direito que também tem o seu limite. Eu já me deparei aqui até com ações judiciais, procurando anular processo baseado em acontecimentos outros, né, que não se confirmaram, até mesmo perante o próprio Ministério Público. Então, tem um limite aí. Acho que a advocacia é bonita quando ela respeita esse limite. O judiciário é bonito quando se respeita limite.
o conselho, todas as atividades. A gente tem um ponto até um ponto aí. A partir daí já é um pouco de achismo, um pouco até de oportunismo, eu diria. Mas eu, em nome dos conselhos aí, do Conselho Estadual de Trânsito, e falo agora em nome do Fórum Nacional dos Conselhos. A advocacia tem sido uma grande parceira dos conselhos estaduais de trânsito e do Conselho do Distrito Federal. É dela que nós conseguimos o apoio inclusive para provocar o CONTRAN sobre normativos, para procurar cada vez mais estimular aí um bom andamento, exigir que sejam realizadas alterações em sistema para beneficiar e para deixar o processo um pouco mais célere, um pouco mais justo. Para nós é frustrante declarar prescrição, por exemplo, em processo, mas o volume é gigantesco. Aqui no CETRAN de São Paulo, nós somos, pelo decreto, 35 membros, dos quais 4 a cadeira não está preenchida no Conselho. Então, nós temos 31 membros, eu julgo, o presidente só acaba julgando em caso de empate, através do voto de qualidade, e pelo nosso regimento, acabo julgando os processos não conhecidos e intempestivos, referendando-os em plenário. Mas, mesmo assim, o volume é gigantesco. Sorte que eu sou do interior e o pessoal gosta do povo do interior. Então, um pouco, acho que gosta bastante, hein? Nós que falamos Porta Verde, né, doutor? Porta. O povo fala, né? Rapaz do interior, bonzinho, não é mal. E a gente tem trabalhado assim, bastante seriedade e sendo justo. Acho que esse que é o nosso lema central aqui. Eu vi pelas perguntas aqui, doutor Rosana, doutora Flávia, doutora Cecília, alguém perguntou se o município de Santo André, o Eduardo Morini, ele é integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. E aí eu deixei meu contato, se houver alguma dúvida, depois doutor Rosana, doutora Flávia, doutora Cecília podem passar aí o contato do CETRAN ou o meu contato, eu converso aí, não sei que dúvida que ele teria, mas fico à disposição. Parece que no tem uma pergunta aqui no meu celular, o pessoal da comissão, alguns colegas não conseguiram participar porque essa semana é lotada de eventos, mas a OAB ela grava e depois disponibiliza para a gente no YouTube. Então eu vou fazer essa pergunta, que senão depois eu estou frita. Acho que 14 pessoas perguntaram a mesma coisa. Qual que é a perspectiva do Detran o CETRAN começar a notificar? Vamos lá. Aí cabe uma retrospecção. Né? O CETRAN não é uma unidade orçamentária e, por lei, por decreto, ele é mantido pelos órgãos executivos e aqui em São Paulo, especialmente, mantido pelo DETRAN. Essa é uma ação que já foi solicitada pelo CETRAN. Aliás, o CETRAN jamais se opôs à continuidade das notificações. Veja, mesmo em época da pandemia, no auge da pandemia, o CETRAN continuava julgando, né? E o julgamento do CETRAN encerra via recursal. Quer dizer, não tem por que suspender algo que eu não tenho mais o direito a recurso, não está se encerrando a via. Isso já foi solicitado, doutora Flávia, há pouco tempo, não muito tempo que isso foi visto de fato. Reiteramos o pedido, e eu acredito que isso deve estar acontecendo. Aí é uma ação que já foi demandada ao próprio DETRAN. Inclusive, me comprometo aí, tão logo eu tenho essa informação, eu repasso para que vocês façam chegar aí a todos os advogados. Esclarecendo que o julgamento nosso ele acaba sendo publicado em ata, de alguma forma, embora não tenha sido expedida a notificação, já houve o encerramento da via.
Excelente, muito obrigada, doutora. Acho que essa foi o maior questionamento aqui, notificação. Que bom que ninguém está brigando com ninguém. Não, essa comissão é super calma. Eu estou brincando, doutora Flávia. A gente brinca um pouco agora, porque nós já passamos por tempos mais difíceis. A pandemia está Verdade, acabando, se Deus quiser, todo mundo vacinando e por aí vai. verdade. Bola para frente. Doutora Cecília, minha querida amiga, tem a palavra. Oi, boa noite a todos, boa noite, doutor. A única coisa que eu tenho a falar é agradecer a presença do doutor, parabenizar pela explanação, assim, muito esclarecedora, e dizer para o doutor que nós somos testemunha, né, dessa evolução do órgão do CETRAN, né, e o doutor trouxe muita transparência, e eu acho, assim, essa integração que nós criamos, né, que a gente tem, que já acho que acredito, já vai para uns 3 anos, né, que a gente começou na comissão, e o doutor está sempre junto do nosso lado aí, agradeço, e acho que isso é muito produtivo para todos, inclusive, né, especialmente para a sociedade. Como o doutor falou, né, são duas, nós também podemos ajudar, né, a sociedade, a OAB. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar o doutor e espero que tenhamos outros eventos e outros feitos importantes aí, né, como já a gente vem fazendo. Cecília, fica à disposição. Tá bom, eu agradeço. E vou contar com vocês, sim, para esse projeto da integração. Doutor Rosan, eu conto com vocês, hein, doutora Cecília, doutora Flávia, os advogados que estejam acompanhando. A OAB tem papel fundamental na sociedade. É dela que se extrai o que tem de melhor dentro de uma democracia. E nada melhor que uma democracia ter o exercício pleno da cidadania. Esse é o grande mote da democracia, né? A OAB é um dos pilares que sustenta o nosso Estado, o nosso país. Eu conto demais também com o apoio de vocês. Nós aceitamos sempre os desafios. Inclusive, fazemos parte de um grupo de advogados que participa da Rádio Justiça, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, com o Sérgio, que repercute questões de trânsito, comentando decisões, comentando resoluções, alterações de lei. Essa tem sido uma das muitas colaborações. E a Rádio Justiça, ela é do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Então, o senhor está convidado, numa dessas oportunidades, a falar um pouco sobre o CETRAN, que eu já tenho falado sobre o seu trabalho, e o Sérgio ele já o conhece pelos comentários das transmissões. Viu? Vamos marcar sim. Pois não. Ele já fez esse convite a mim, e a gente, nesse tumulto aqui, sim. Nós temos que ir para cima, vamos dizer assim. Isso. Eu estou à disposição, quando o senhor marcar, vamos participar com o maior prazer. Doutor Frederico, eu acho que está disponível, apenas para tentar colaborar com os colegas, está disponível no site, se eu não me engano, do CETRAN, os municípios que estão integrados, né? E no Denatran. Isso. Nós estamos fazendo um exercício bem, vamos dizer assim, bem forte junto ao Senatran, à Secretaria, né, Nacional de Trânsito, para atualizar todo esse material de integração ao Sistema Nacional de Trânsito. E aí eu, numa próxima oportunidade, fico à disposição, inclusive, para apresentar para vocês todo esse nosso programa de integração de 100% dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito, dos municípios paulistas. Nós temos, nessa primeira fase, 156 municípios, aos quais esses já possuem convênio ativo com o DETRAN e com a Polícia Militar. A ideia é trazê-los ao sistema, e aí
até abril do ano que vem, abril, maio, junho, a nossa régua aí tem sido o meio do ano, a expectativa é que a gente possa integrar esses municípios. E partindo dessa integração 100% dos municípios, ter um retrato fiel do que é o trânsito no estado de São Paulo. E aí conseguir uma política pública cada vez mais avançada que possa ajudar o cidadão paulista. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, por favor. Os municípios podem formar grupo ou formar pool para se integrarem ao sistema também, não? Sim, eles podem formar um consórcio, inclusive tem a possibilidade de formar um consórcio público. Eu, particularmente, vejo com um pouco de dificuldade a questão do consórcio público, por uma questão, às vezes, de organização política. E isso vai muito do termo de estímulo aí, que é firmado entre esses municípios. Eu ainda sou um entusiasta de que esses municípios abaixo de 15 mil habitantes sejam conveniados com o Estado e com a Polícia Militar, com o DETRAN e com a Polícia Militar, e que o DETRAN faça as vezes para suportar as despesas desses municípios menores, para que possa, através do Estado, através da Polícia Militar, fiscalizar, e que o CETRAN, e aí faço um convite para que a gente pense numa forma da OAB também participar na instrução da sociedade. Os municípios menores, os clubes de serviço e as entidades são muito bem recepcionadas. Então, eu acho que uma campanha da OAB de estímulo ao conhecimento ao trânsito é muito bem-vinda. E eu falo isso, doutor Roslan, porque parte dos nossos recursos que são julgados no CETRAN, eles acabam revelando que o cidadão desconhece o tema. Nós temos muitos recursos que o cidadão confessa ter ultrapassado pelo sinal vermelho, pelo semáforo, mas justifica a conduta, por exemplo, de que estava prestando socorro a alguém, de que a mulher estava grávida. Quer dizer, embora a atitude do cidadão esteja justificada, o fato é que essa exceção não é trazida pelo Código. Então, isso demonstra que parte do cidadão que recorre tem boa-fé, mas ele desconhece da norma de trânsito, desconhece totalmente da norma de trânsito. Então, eu acho que essa prestação contínua de informação, e a OAB tem essa capilaridade, pode ser, de fato, importante, uma verdadeira prestação de serviço público à sociedade. Sem dúvida, estaremos abertos e vamos falar consigo logo em breve a respeito do assunto. Bem, doutor, acho que o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria das suas considerações finais antes de encerrarmos. Tem mais alguma pergunta, doutora Flávia? Doutora Cecília? Não? Suas últimas considerações? Porque amanhã o senhor, inclusive, tem viagem e já abusamos demais. Amanhã, às 9h, nós temos a sessão do Conselho, sessão de julgamentos. Faço um convite. Sim. Sexta-feira nós faremos, amanhã, para assistirem a nossa sessão. E na sexta-feira, a partir das 2h, nós faremos um webinário exclusivo dedicado aí à integração ao Sistema Nacional de Trânsito e as dificuldades dos municípios. Então, nós vamos ter aqui o secretário de Mobilidade de São Paulo, nós vamos ter o doutor Fogaça, que é o presidente do Fórum Paulista de Secretários, doutora Dulce, que é membro do CETRAN, na cadeira de notório saber, é uma das pessoas que conhecem muito bem o trânsito, que esteve na edição aí do Código, assim, tem o histórico, porque houve essa evolução.
Então, eu faço esse convite a vocês. Vamos contar também com um representante da OAB, o Dr. Delcides, da OAB Ribeirão Preto, da 12ª subseção, e do Marco Vieira, que é do órgão de trânsito de Santos, também advogado. O Eduardo está perguntando, Santo André está integrado? Sim, ele é integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Tá? No mais, doutor, eu agradeço demais a oportunidade. De pronto, assim que convidado pela doutora Flávia, eu aceitei, porque é a oportunidade de prestar serviço do que vem sendo feito pelo CETRAN. E eu fico à disposição sempre, continuo à disposição aí para que vocês possam nos ajudar a melhorar. O conselho é um conselho disposto à mudança, disposto a reconhecer quando precisa de pontos para melhorar, mas que não abre mão nunca da honestidade e da lisura dos seus julgamentos. Então, toda vez que tiver algum paladino da justiça querendo bravatear ou dizer que é isso, aquilo, procura nos ouvir antes. Acho que vindo da advocacia, é louvável que a gente tenha o direito ao contraditório preservado. Então, é isso que eu fico à disposição. Vocês são amigos queridos, são advogados. Tenho muito orgulho da profissão de advogado, tenho grandes amigos advogados, e essa atividade é a mais bonita, sem dúvida, das profissões. Muito obrigado pela oportunidade e eu estou sempre à disposição. Obrigado. É bom contar com uma pessoa como o senhor, que está sempre disposto a enobedecer e reconhecer o trabalho dos que labutam para a grandiosidade de um direito do trânsito melhor. Doutor, para o senhor ter uma ideia, o senhor está ladeado também, no dia 21 de setembro, estará conosco o doutor Garonce, Francisco Garonce. E grande Garonce. Ficou o Garonce no Rio de Janeiro. Congresso da Abramet, semana passada, e vou estar com ele aí, provavelmente, a próxima semana também em Brasília. É um grande amigo, um grande profissional, uma pessoa também disposta a melhorar, a debater. O Garonce tem uma virtude muito grande, que é de não se ausentar do debate, não se furta aí, sempre manifesta a sua opinião e também reconhece, se precisar reconhecer que tenha que dar um passo atrás, ele dará. E é uma pessoa que vai também nos ajudar em relação à educação de trânsito, através do observatório. E ele vai tratar a formação do novo condutor. E já no dia 23, estaremos numa interdisciplina com a Comissão de Transporte de Mobilidade, com o Dr. Tiago Tifaldi, dia 23 de setembro, nosso último evento. Tivemos evento do Maio Amarelo, né, doutora Flávia? Tivemos no mês de agosto, mês do advogado, também promovemos um evento. E nesse mês, praticamente para fechar o ano, teremos a Semana Nacional de Trânsito, já caminhando para o final do exercício, pelo qual nós fomos nomeados à frente da Comissão de Trânsito da AB São Paulo. Temos o objetivo, iremos até o final procurar cumprir a nossa meta. Parabéns, doutor. Sou testemunha do que vocês vêm fazendo aí. Muito obrigado, doutor Frederico. Agradeço. Obrigado. Muito obrigado. E agradeço aos que nos acompanharam até aqui, especialmente a Isabela, aos funcionários da OAB, que estiveram nos ajudando e fazendo com que esse evento fosse possível. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.